Boa noite aí, meus queridos amigos, vocês que estão me acompanhando aí. Seja bem-vindo aí no canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos e que cada dia nós possamos crescer com esses estudos que nós estamos tendo aí durante esses dias. Então hoje nós vamos aí falar sobre a verdade sobre a morte, né? É um estudo com um tema bem interessante, porque muitas pessoas fica meio confusa, né? Ah, quando uma pessoa morre, essa pessoa vai para onde? Né? O que acontece com essa pessoa quando morre? Então, nesses estudos nós vamos esclarecer, né, algumas questões e, aprender um pouco, né? Que você possa estar aí acompanhando aí, pega a sua Bíblia, ou seja, mesmo que você não esteja com a Bíblia, mas depois você pode acompanhar, você pode ver os estudos anteriores também. E hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a morte. Então, logo na introdução, eu quero ler aqui essa introdução. O que acontece a uma pessoa depois da morte? É uma pergunta, né? As tentativas feitas para se responder a essas perguntas são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumenta as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. E em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer aqui durante esse estudo. Tem muitas pessoas, né, tem essa questão, né? Uma pessoa quando morre, vai direto para o céu ou para o inferno, ou fica vagando no espaço, né? Então, vamos aprender um pouquinho aí, né? Mas antes eu convido você a orar comigo. Grandioso Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento eu venho te agradecer por mais esse momento aqui de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar abrindo nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, as pessoas que está estudando comigo neste momento. Que o Senhor possa estar os fortalecendo a cada dia. Nos dê um bom estudo em nome do Senhor Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Então, primeiramente, que material Deus usou para criar o homem? Ou seja, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Né? Então é interessante aqui, né? A pergunta: que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida, portanto, pó da terra, mais fôlego de vida é igual alma vivente, ou ser humano. Ok? Então, como a Bíblia se refere à alma? Ou seja, o que é uma alma? Né? Então vamos ver aqui, quer ver lá em Ezequiel. Vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 18. 18, versículo 4, que diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, né? E agora nós vamos lá para Gênesis 46. Gênesis 46, versículo 27. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, era 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Ou seja, né? Então, nós vamos também lá para Deuteronômio. É interessante nós aprender um pouquinho sobre isso aqui, para tirar a dúvida de muitas pessoas, né?
Porque muitas pessoas falam, mas uma alma é o que uma alma? Uma alma é uma pessoa. E nós estamos vendo isso aqui na Bíblia. Então eu sou uma alma vivente. É Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Então, como nós vemos aqui, né? Vem falando de alma, né? Quando a Bíblia refere a alma, quer dizer pessoas, né? Então, como a Bíblia se refere à alma? Conforme está em Ezequiel 18, verso 4, Gênesis 46, 27 e Deuteronômio 10, 22. Então todas as almas são minhas, portanto a alma significa pessoa viva. Ok? Então vamos lá. O que acontece com a pessoa, ou alma vivente, quando morre? Né? O que acontece comigo? Né? O que vai acontecer comigo se eu morrer hoje? O que acontece com essas pessoas que já morreram? Né? O que acontece com essas pessoas quando morrem? Vamos lá. Primeiramente, Gênesis 3:19. Gênesis 3:19 diz o seguinte: no suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. E agora também lá em Eclesiastes 12, vou ver se é isso mesmo, 12 verso 7. 12 verso 7 diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E agora Eclesiastes 9, versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E agora vamos lá para Jó. Vamos lá para o livro de Jó, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Jó 7, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então, verso 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Preste muita atenção nesses detalhes. Agora voltando aqui para Eclesiastes. Eclesiastes aí no capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então olha só. Então o que acontece com a pessoa quando morre? Primeiramente, o corpo volta a ser pó, conforme está em Gênesis 3:19. Segundo, o espírito ou ar, o fôlego de vida, volta para Deus. Eclesiastes 12, verso 7. Memória entregue ao esquecimento. A pessoa não lembra mais de nada depois que morre. Eclesiastes 9, verso 5. Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? Para onde vai? Para o céu, inferno, flutua no espaço ou para a sepultura? Conforme nós lemos aqui, os versos no capítulo 9 de Eclesiastes, versículos 5 e 10, e em Jó 7, capítulo 7, versículo 9 e 10. Vai para a sepultura. Mas algumas pessoas, mas meu parente morreu e apareceu para mim, falou comigo. Preste atenção nesses detalhes. Quando a pessoa morre, ela não lembra mais de nada. Morreu, esqueceu. Ela não tem mais conhecimento de nada.
Então, a pessoa está, quando morre, vai para a sepultura, fica lá. Ó, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? Não. Não tem conhecimento de nada depois que morre. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Não é possível. Em tais manifestação, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Entendeu? Ele personifica, né, na pessoa ali e fala que... E aparece para as pessoas e fala, eu estou num lugar bom, não sei o que, eu morri, mas não sei o que, estou cuidando de vocês, estou olhando para vocês. Ou seja, em tais manifestação, que aparecem pessoas que já morreram para outras pessoas, são coisas do demônio. Então são Satanás e seus anjos disfarçados. Está lá em 2 Coríntios 11:13. E também, ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, a oportunidade de salvação nós só temos enquanto nós estamos vivos. Depois que nós morramos, depois que a pessoa morre, não tem mais oportunidade de salvação. Se ela morreu salva, quando Jesus voltar, vai ressuscitar ela. Se ela morreu perdida, vai aguardar até o juízo final, para receber a sentença final. Esse estudo, né, essa questão está em um outro estudo anterior que eu já passei, e mais para frente aqui eu creio que vai ter mais alguns detalhes. Mas, vamos aqui para frente. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16 fala que o único que possui imortalidade é Deus. É o que habita nas alturas, Deus. Então, ninguém mais possui imortalidade, só Deus. E a outra questão é, sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Ou seja, vamos aqui voltando para Gênesis, para Adão e Eva. Qual era a condição dele, né, do homem, né, permanecer, né, imortal? Né? Qual era a condição? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, né, obedecer. Essa era a condição. Está lá em Gênesis 2, versículos 17, 16 e 17. Então, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Vamos lá para Romanos, gostaria de ler esse versículo. Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. E depois o 6, 23. Então, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que o pecado ocasionou ao ser humano, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens, né, porque todos pecaram. Então, como Jesus considerou a morte? Aí vem outra questão, né, interessante também, que está baseada lá em João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Aí vem a questão aí sobre a morte de Lázaro, né? E que diz o seguinte, 11 do 11 ao 14, que diz: Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme está salvo. Jesus, porém, falaram com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então, ou seja, Jesus, né, ele comparou, né, a morte como um sono, né,
Para Jesus a morte é como um sono, porque ele tem o poder de ressuscitar. Então, conforme a pergunta, né? Como Jesus considerou a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Ou seja, muitas pessoas que morreram em Cristo, né? Ele está na sepultura, esperando unicamente a voz de Deus. Quando Jesus voltar, essas pessoas vão ouvir a voz de Deus e vão se levantar dos túmulos. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Aí nós vamos ver que é o versículo que eu falei agora, João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 29, 28 e 29, que diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E agora vamos lá para Tessalonicenses. Deixa eu ver se é primeiro ou segundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, sejam as pessoas que morreram, não está no inferno, não está no céu, está na sepultura. E os que praticou bem, né, que viveu fazendo a vontade de Deus, vão ressuscitar primeiros, né? Que diz, né, que ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, né, que já é uma outra parte de outro tema. Então, é o seguinte. Então, qual será a recompensa? Aliás, né? Até quando os mortos, né? A pergunta é: até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a vinda de Cristo. Conforme está em João 5, 28 e 29, capítulo 5, 28 e 29, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ok? E agora vamos lá. Qual será a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Então haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição dos salvos e a segunda a ressurreição dos perdidos. Que acontece o juízo final. Vão ressuscitar para receber a sentença. Para ver, né, que Deus ele é justo. 1 Coríntios 15. Isso. 1 Coríntios 15. 12. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Vamos lá, 15, versículo 51 até o 53. Que diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, né, nem todos morreremos, mas nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, né? Então, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida, no abrir e fechar de olhos. Deus ele fez o ser humano para ser imortal. Só que Adão e Eva pecou, infelizmente, e trouxe o pecado, né, para o mundo. E hoje muitas pessoas morrem, né, por causa do pecado. Só que quando Jesus voltar, as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão receber a imortalidade perdida, no abrir e fechar de olhos. Então, meu querido amigo, você que está assistindo esse momento aí,
Então, a criação do homem é pó da terra, mas sopro de vida é igual a alma vivente, ou um ser vivo. Morte do homem, corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta a Deus, o ser vivo ou alma vivente deixa de existir. Então, para concluir aqui esse estudo, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, então o homem se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa, a morte é um estado de inconsciência, Jesus a considerou como sono. Os mortos sabem de coisa alguma, os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida a Deus, volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus Cristo. Então, se você quiser mais um detalhe anterior sobre as ressurreição, que vai virar a ressurreição, você acompanha no vídeo anterior que vem falando sobre o milênio, que lá vem falando um pouquinho sobre esse tema. Então é isso aí, meus queridos amigos, um forte abraço, que Deus abençoe você grandemente e que você possa cada dia abrir o coração, para ouvir a voz de Deus. E é isso aí, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e as pessoas que morreram, que morram em Cristo, e as que estão vivas, que se preparem para quando Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas preparadas, que morreu preparadas, esperando a volta dele, e também haverá pessoas vivas esperando a volta dele, e que você esteja incluído entre os salvos. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia, uma boa noite, no seu momento que você vai estar assistindo esse vídeo, ok? Então vamos orar? Grande Deus e eterno Pai que está no céu, te agradeço, Senhor Deus, por esse momento de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem abrido a nossa mente, tem falado conosco. Que nós possamos cada dia estar atento para ouvir a Tua voz e nos preparar a cada dia. Muito obrigado por tudo, esteja com cada um em nome do Senhor Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Valeu aí e um forte abraço.